O livro de Enoque, banido da Bíblia, revela segredos chocantes da nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso para toda a humanidade e para os anjos caídos que transformaram a terra em um lugar de depravação, derramamento de sangue e feitiçaria. O imenso livro proibido foi escrito há cerca de 200 anos, com as primeiras gravações datando de cerca de 300 a.C. e as mais recentes de cerca de 100 a.C. O livro de Enoque foi removido do cânon judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja se cala. De acordo com os antigos escritos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono de Deus. Também se fala dos anjos caídos e do fato de que eles pecaram aqui na terra, ao se misturarem com mulheres humanas e revelarem a elas segredos celestiais para os quais a humanidade ainda não estava preparada. A proibição do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Continue assistindo até o final do vídeo para descobrir o que o livro mais misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade assombra a Igreja. Consciência. Quem é Enoque? Enoque é filho de Jared, um descendente do primeiro homem, Adão, em sua 7ª geração, o bisavô do famoso Noé. Ele é um mestre e educador, seu nome significa iniciador, quando traduzido. O Antigo Testamento não menciona seus escritos, mas ainda assim lhe dá um lugar em Gênesis 5 versículo 21, 24, apenas o suficiente para indicar sua idade, 365 anos, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sucintamente sua vida em uma frase que tem dado origem a inúmeras interpretações, e Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Há também uma lenda que diz que Enoque é na verdade o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a existência paralela da literatura apócrifa cristã junto com as escrituras oficiais é que os apócrifos fornecem respostas onde as sagradas escrituras se calam ou se comportam de maneira misteriosa. Enoque também é considerado o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele se comunica com Deus e é um professor religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio escreveram sobre ele, falando com grande respeito por Enoque. Seus escritos contêm muitas referências ao livro de Enoque e em alguns casos, expressamente recomendam o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles teria vivido vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia dessas 10 pessoas, desde Adão até Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um na morte. No entanto, aqui observamos que Enoque é uma exceção, sendo dito que ele não viu a morte, como escrito em Hebreus 11 versículo 5. Além disso, em Gênesis 5 versículo 22, 24, é mencionado que Enoque viveu 365 anos, o que é significativamente menos do que os outros patriarcas antediluvianos, que morreram com mais de 700 anos. O breve relato sobre Enoque em Gênesis 5 termina com o enigmático verso de que ele não estava mais, pois Deus o tomou para si. Tudo o que vamos contar a seguir mostra, em uma perspectiva mais ampla, a grande devoção de Enoque ao Senhor, e o grande amor e tratamento especial do Senhor para com Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi levado vivo para o reino de Deus como seu anjo. Assim, as palavras "ele não viu a morte" são interpretadas. Vamos dar uma olhada nos 5 volumes escritos por Enoque para entender o que está contido neles, o que causa medo e por quê. O Livro dos Vigilantes. Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito.
Foi escrito por volta de 300 a.C. Descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigilantes, que se tornam os pais dos nefilins. Gênesis 6 versículo 1, 4. Neste escrito também estão os relatos das viagens de Enoque pelos céus. O livro começa com uma introdução que afirma que Enoque é um homem justo, a quem foram abertos os olhos por Deus, para que ele visse as visões que o Santo no céu lhe enviou. Ele viu os filhos de Deus e ouviu tudo deles e sabia o que via, mas o que ele viu não acontecerá com esta geração, mas com uma geração futura. O livro também nos conta que Deus virá com seus exércitos para a terra no Monte Sinai para julgar a humanidade. Todas as coisas são predestinadas por Deus e acontecerão no seu tempo. Os pecadores serão destruídos, e os grandes e bons continuarão vivendo na luz, alegria e paz. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semeazá esforça os restantes 199 anjos caídos a tomar mulheres humanas para gerar seus filhos. E Sinjasa, que era o líder deles, disse-lhes: "E eu temo que vocês não concordem realmente com este ato, e apenas eu pagarei o preço por um grande pecado." E todos eles responderam e disseram: "Vamos todos jurar e nos comprometer mutuamente a não desistir deste plano, mas sim realizar este ato." Então todos eles juraram juntos e se amaldiçoaram mutuamente por isso. Eles eram um total de 200, eles desceram ao topo da montanha chamada Hermon nos dias de Jered, e eles a chamaram de Montanha Hermon porque juraram e se comprometeram mutuamente lá. Isso levou à criação dos nefilins ou gigantes, conforme descrito no livro, e eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 cúbitos, que destruíram todas as conquistas dos homens. Havia verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também aborda a corrompida educação dos humanos pelos anjos caídos, especialmente Azazel, e Azazel ensinou os humanos a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e os instruiu sobre os metais da terra e a arte de trabalhá-los, sobre braceletes, joias, antimônio, sobre adorno das pálpebras, sobre todos os tipos de pedras preciosas e tinturas. E houve muita maldade, eles se envolveram em fornicação, perderam-se e se corromperam em todos os seus caminhos. Sinjás ensinou encantamentos e feitiçaria, Armaros a solução para os encantamentos, Baraquiel a astrologia, Cocabel as constelações, Ezediel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Sanciel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para informar Noé sobre a iminente catástrofe e o que ele deve fazer. Então, o Altíssimo disse: "Vá Noé e diga-lhe em meu nome, e esconda-se, e revele a ele o fim iminente, que toda a terra será destruída e que um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que nela existe. E agora, instrua a ser salvo, e que sua descendência seja preservada para todas as gerações do mundo." Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os nefilins e ordena a Miguel que prenda os anjos caídos. O livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de livro dos Provérbios. Aqui, o debate científico se concentra na teoria de que ela se baseia no livro dos Vigilantes, como complemento, onde apresenta o desenvolvimento posterior da ideia do juízo final e da escatologia, que não se limita apenas ao destino dos anjos caídos, mas também aos reis malignos da terra. O que é interessante neste livro é que a expressão Filho do Homem é usada para o herói escatológico, também chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se assenta no trono da glória no dia do juízo final. A primeira utilização conhecida de Filho do Homem como um título específico nas escrituras hebraicas é encontrada no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso do título no início do cristianismo.
O livro astronômico. 4 edições fragmentadas do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também contêm material que não se encontra nas versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições dos movimentos dos corpos celestes, bem como do conhecimento sobre o cosmos revelado a Enoque em suas viagens guiadas por Uriel aos céus. Ele descreve o calendário solar, que mais tarde também é descrito no livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação era composta por 3 meses iguais, com 30 dias cada, mais um dia adicional no final do terceiro mês. Portanto, o ano inteiro consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começava na quarta-feira, o quarto dia da criação, como é contado em Gênesis, o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos sonhos ele contém visões da história de Israel, remontando ao que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datada do período dos Macabeus por volta de 163 a 142 a.C. De acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e representações alegóricas da história de Israel, onde animais são usados como símbolos para pessoas e pessoas são usadas como símbolos para anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro é dividido em 5 subseções aqui. Apocalipse das Semanas. Esta subseção narra a história do mundo por meio de uma estrutura de 10 períodos chamados de semanas, sendo 7 referentes a eventos passados e 3 a eventos futuros. O clímax ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparece e haverá muitas semanas incontáveis até a era, e todas serão de bondade e justiça. Seguem-se advertência, em esta breve lista de advertências para seguir a justiça, ditas por Enoque ao seu filho Matusalém, serve como uma ponte para a próxima subseção. Carta. A primeira parte da carta descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos ímpios, e os 2 caminhos separados da justiça e da injustiça. Em seguida, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. Seguem-se o nascimento de Noé. Esta parte aparece nos fragmentos de Qumran, separada por uma linha em branco do texto anterior, e assim parece ser um apêndice. Ela conta sobre o dilúvio e sobre Noé, que nasceu com a aparição de um anjo. Finalmente, conclusão. Esta aplicação não é encontrada em Qumran e é considerada como obra do último redator. Ela enfatiza a geração da luz em contraste com os pecadores que são condenados à escuridão. Por que este antigo livro bíblico é negligenciado e até mesmo proibido pela religião oficial, se contém tanta história sobre nossas origens? O que mais ele revela? Já ficou claro que uma das razões para a proibição do livro provavelmente reside no fato de que ele começa com um aviso à humanidade, descrevendo o julgamento divino que recairá sobre todos os indignos de salvação. A seguir, há a explicação de como os gigantes sedentos de sangue, também conhecidos como Nefilins, que percorriam a terra, como descrito em Gênesis, apareceram. Eles também servem como justificativa para o dilúvio, mas Deus ainda advertiu Noé e salvou as pessoas. Os relatos das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, que detalham os poderes celestiais e a crueldade que espera os humanos corruptos, provavelmente também não eram apreciados. Será que o problema da igreja não estava no fato de que ela assustava os fiéis ao fornecer informações tão detalhadas? E talvez alguns fatos contidos nessas informações fossem inconvenientes? O livro fala diretamente e abertamente sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra.
Eles compartilharam sua tecnologia com seus descendentes híbridos, o que foi uma grande desvantagem para a humanidade. O livro descreve de forma bastante clara como e por que todas as evidências foram apagadas pelo dilúvio. Uma coisa é certa, há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Isso não é uma prova de que antigos alienígenas visitaram a Terra? Que e como Enoque subiu e desceu em suas viagens ao céu? Podemos assumir que eram seres extraterrestres e que Enoque entrou em contato com um dos governantes dessa sociedade? São respostas para as quais ninguém mais busca respostas nos dias de hoje. Pelo menos não abertamente, pois esses escritos foram negados e marcados como apócrifos. Apenas precisamos ler nas entrelinhas e esperar pelo dia em que a verdade nos será revelada. Não se esqueça de nos apoiar compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal.